E se em 1940 um candidato antissemita tivesse ganhado as eleições norte-americanas? O que aconteceria? Como a sociedade americana reagiria a um candidato simpatizante do nazismo como presidente dos Estados Unidos? Como as comunidades judaicas norte-americanas teriam reagido a esse fato, né, a essa presidência? A gente sabe que na história não existe o IC, né? A história acadêmica, o método histórico não comporta a história contrafactual, né? Não é possível a gente estudar aquilo que não aconteceu. Estudar o que aconteceu já é tão difícil, imagina estudar o que não aconteceu. É impossível para a gente. Ao mesmo tempo, é irresistível a gente pensar nisso, né? É irresistível a gente pensar em passados que não aconteceram, em possibilidades de outros passados, né? Que os autores históricos podiam achar que aquilo se desenrolaria de uma forma diferente, aquilo que eles estavam vivendo. E o que tem de interessante nisso é que quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba restabelecendo uma incerteza, né, da vida das pessoas. Né? As pessoas não sabem o seu futuro, né? Não sabem exatamente o que vai acontecer. Especialmente aquelas que viveram momentos de crise, momentos dramáticos na história, trazem fortemente essa sensação de incerteza na vida delas. Né? Elas não sabem o que vai acontecer com elas e o futuro delas. Né? E por que eu estou falando disso hoje, né? Eu estou falando disso para recomendar para vocês esse livro do Philip Roth, né, que é um autor norte-americano, que se chama Complô contra a América, que é um livro que trata justamente daquilo que eu falei no começo do vídeo, né, de uma história alternativa americana, na qual um candidato antissemita, o Charles Lindbergh, teria vencido Roosevelt nas eleições de 1940. Então, ao contrário do que aconteceu de fato na história, o Roosevelt venceu aquelas eleições e teve o seu terceiro mandato, entrou na guerra do lado dos aliados, né, e tudo mais que aconteceu. Nessa história aqui, quem vence é esse candidato antissemita, né, o Charles Lindbergh, que vai, na verdade, aproximar os Estados Unidos da Alemanha nazista. E o Charles Lindbergh era um grande herói americano, ele era um aviador, que em 1927 atravessou o Atlântico num voo extraordinário, e quando voltou para os Estados Unidos se revelou um grande herói, uma figura muito popular, mas que ao longo da década de 30 passou a difundir ideias antissemitas e se mostrar um simpatizante do nazismo. Né? E o Philip Roth vai contar essa história no livro, não a partir dessa grande história política, mas do ponto de vista de uma família judaica da cidade de Newark, né, em Nova Jersey, justamente a cidade onde ele viveu, né? Inclusive a família se chama Roth. Né? Então tem um lado aí que ele brinca um pouco com essa questão autobiográfica. E a partir dessa família que ele vai contar essa grande história, né? Essa história desse momento da história americana em que um candidato antissemita está na presidência, que um sujeito antissemita está na presidência americana. E o que é muito rico, eu acho, das coisas mais fantásticas desse livro, é que ele consegue contar essa história mostrando o quão complexo é viver num contexto difícil como esse. Né? A gente tende a achar que o nazismo é o mal em si, né? E que é muito fácil se opor a ele, mas ele mostra como dentro dessa própria família judaica existiam diferentes atitudes para lidar com esse sujeito antissemita na presidência. Né? São basicamente 6 personagens e cada um tem a sua forma de enxergar aquele momento, a sua forma de reagir àquele contexto. E eu trouxe esse livro, é um livro lançado em 2004, para falar para vocês hoje, nessa quarentena, porque saiu justamente nesse ano, agora, nos últimos meses, nas últimas semanas, uma série da HBO que adapta esse livro para as telas. Né? Então, é possível, obviamente tem várias diferenças, né, da história do livro para a história da série, mas acho que a série cumpre bem o papel de, pelo menos, trazer a mesma sensação de angústia, a sensação de incerteza, a sensação de medo que está no livro. Tudo isso está presente na série também, né? E a série é produzida pelo David Simon, um grande sujeito da televisão americana, produziu séries fantásticas que eu também recomendo para vocês, a The Wire, a Deuce, né? São séries que tratam da vida americana também, né? Esse livro e a série acaba trazendo isso, e que tem infinitos paralelos entre essa história tão assustadora, né? Tão angustiante, com o que a gente vem vivendo agora, né? Eu acho que, especialmente isso que eu comentei com vocês, dessa incerteza em relação ao futuro. Eu acho que poucos livros, autores e séries conseguem trazer essa sensação tão forte da dureza que não saber o que vai acontecer e da dificuldade das escolhas que a gente toma e de saber que todas as escolhas têm consequências e que é tão difícil saber quais serão essas consequências das nossas escolhas. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês leiam, assistam a série e quem quiser depois me procurar para conversar sobre isso pode me procurar à vontade aí nas redes sociais, por e-mail, etc.
E boa quarentena para vocês. Até mais, gente.